Olá, sejam bem-vindos ao Mindful Play, o seu canal de autoconhecimento e jogatina. E aí, como é que estamos? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo na paz? Você quer um abraço? E curte o canal do YouTube, se inscreva fazendo um favor. Curte o canal da Twitch lá, na verdade da Quick. Mudei a plataforma para Quick. Então é isso aí, curte o canal, se inscreva fazendo um favor. Muito obrigado. E hoje o tema da noite é a segunda-feira do Tao. Sempre nas segundas-feiras eu estarei lendo um texto do Tao Te Ching. E o texto de escolhido de hoje é o texto 24. E vamos iniciar agora. Aquele que se ergue na ponta dos pés não possui equilíbrio nem firmeza. Aquele que se abre demais as pernas não pode andar direito. Aquele que muito se exibe certamente não poderá brilhar. Aquele que valoriza demais a si mesmo jamais é valorizado. Quem muito se vangloria não merece importância. Quem a si mesmo enaltece não pode ser considerado grande. Essas atitudes são abominadas por todos aqueles que conhecem o tal. Por isso, se quer estar no verdadeiro caminho, não incorras nesses atos. Muito interessante esse texto, né? Dá pra perceber muito só de escutar que ele tá falando sobre o egoísmo, né? Daqueles que querem se enaltecer demais perante a outra pessoa. Ele começa aqui dizendo sobre aquele que se ergue nas pontas dos pés, não possui equilíbrio nem firmeza. Tentou. Somente as bailarinas conseguem, né? Porque elas treinam, mas se uma pessoa normal querer andar pelas pontas dos pés, ela vai desequilibrar. E o que remete quando você fica com as pontas dos pés, o que acontece? Meio que você se impulsiona para frente. É como se fosse: eu sou maior que os outros. Eu sou maior que você. Isso já é um sinal de egoísmo, né? De você querer ser melhor do que as outras pessoas. Então, também ele fala sobre aquele que abre demais as pernas, que não pode andar direito. E ele complementa aqui com aquele que muito se exibe, certamente não poderá brilhar. Então, você já viu aquela pessoa que ela sempre está falando de si mesmo e ela não consegue ver a qualidade das outras pessoas. Você vê claramente que ela quer se colocar em primeiro lugar. Essa pessoa, as pessoas não gostam. Elas ficam coadas de chegar perto, então ela perde o brilho. A pessoa que ela tem uma humildade verdadeira, ela consegue ter o brilho. Você olha aquela pessoa, dá vontade de chegar perto, de conversar. Agora uma pessoa que claramente ela só quer se enaltecer, ela só quer diminuir os outros, uma hora ou outra ela vai cair do seu pedestal. Porque, querendo ou não, as pessoas elas querem ser vistas. Todo mundo quer ser visto. E quando você quer que o outro veja você, além de todas as circunstâncias, você quer forçar isso, você não vai conseguir. Então, eu vejo por mim, por causa da baixa autoestima, que há muito tempo eu tive muita baixa autoestima. A baixa autoestima, você pode perceber, quem tem baixa autoestima não é egoísta. Eu digo ao contrário, não, é completamente egoísta, sabe por quê? Como é que a pessoa ela fala: ninguém gosta de mim, ninguém me vê, ninguém fala comigo, ninguém me quer, ninguém me ama, a vida não é boa para mim, eu não presto, Você percebeu quantos quantos eu coloquei nessas frases?
tá falando de si mesma, ela não consegue enxergar as outras pessoas, não consegue enxergar o mundo, porque tudo é injusto para si mesmo. Então, querendo ou não, a pessoa que ela tem baixa autoestima também é uma pessoa muito egoísta. E quando ela quer que todo mundo enxergue, menos pessoas conseguem enxergá-la. Como eu falei anteriormente, eu também passei por isso, com esses pensamentos de nunca me aceitar, de nunca me querer, de não ver que eu tenho a capacidade de crescer cada vez mais. E quando eu percebi que eu estava errado nesse ponto de querer que todo mundo me observasse e me visse, eu comecei a ser visto. Sem querer forçar a barra. Porque o caminho do tal é assim, é o agir pelo não agir, né? Você simplesmente é. Não precisa forçar. Então, aquele que valoriza demais a si mesmo jamais é valorizado. Exatamente o que eu falei. E quem muito se vangloria não merece a importância. Eu falei bastante sobre isso. Então, essas atitudes são abominadas por todos aqueles que conhecem o tal. Quem conhece o tal aqui, quando o autor fala sobre tal, ele está falando sobre o caminho. Não necessariamente está falando sobre... E não está falando sobre Deus, né? Porque o tal é um caminho, ele não... O taoísmo, no caso Lao Tzu, ele não descreve Deus com uma palavra só, não consegue. Ele diz que a gente não consegue nomear Deus ou saber o que é Deus exatamente. Então ele chama o tal de o caminho. Simplesmente não mistura. Então quem conhece o tal, conhece o seu caminho, ela abomina pessoas que querem ser arrogantes, né? Valorizar demais a si mesmo. Então por isso, se quer estar no verdadeiro caminho, não incorra esses atos. Então não faça esse tipo de atos. Eu acho que é bem interessante esse texto. Alguém tem uma dúvida aí, se quiser comentar, fica à vontade, tá? Pessoal aí da Quick, pessoal do YouTube, quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Mas é bem interessante. E que nós possamos nos tornar cada vez melhor, né? Conseguir enxergar a si mesmo como... não como algo muito grande, mas sim enxergar o nosso caminho, é a nossa direção. E apenas agir pelo não agir. Acreditar que somos capazes de fazer as coisas e não ser maior que outras pessoas, mas sim ser melhor que si mesmo. O eu do presente é melhor do que o eu do passado. O eu do futuro vai ser melhor do que o eu do presente. E que você possa curtir o canal, se inscrever no YouTube, na Quick. Muito obrigado, viu? Obrigado por assistir a live. E até a próxima.